Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele programa no qual, em geral, a gente fala sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar de uma história que nasce dentro das redes sociais para ganhar o mundo. Pedro e Cora, evidentemente, você pode encontrar todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras, no canal do Meio no YouTube, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está Cora Rona, minha queridíssima amiga. Cora, que assunto é esse que nasceu nas redes sociais sobre o qual a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre o machismo e sobre a dimensão do machismo. E nós vamos conversar com a nossa amiga Cristina Fibe, que escreveu um livro baseado num caso assustador. Pois é, a Cris, nossa amiga, também jornalista, ela é autora de João de Deus, O Abuso da Fé, que conta a história do médium de Goiás, João de Deus, que descobriu-se... É o responsável pelo maior crime sexual da história, ao menos documentado da história do Brasil, pelo número de vítimas. Talvez do mundo. Evidentemente, essa história está diretamente relacionada ao machismo demonstrado por um certo deputado estadual, uma história sobre a qual a gente já falou, é daquele programa que nasce essa história, e eu não quero ficar enrolando vocês mais. Vem com a gente, que a Cris tem muito o que falar. Cristina Fibe, há quanto tempo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a conversa. Obrigada a você. Quanto tempo os dois, Cora e Pedro, com quem eu já cruzei por aí na redação. E obrigada pelo convite. Me insinuei, me convidei um pouquinho, porque quis entrar nesse debate. Acho um debate importante. Vejo vocês, vi a última conversa de vocês sobre o fatídico episódio do deputado na fronteira da Ucrânia, e fiquei com vontade de conversar mais mesmo. Acho que estamos aqui do mesmo lado, conversando sobre aquela atrocidade. Cris, você por conta do João de Deus, O Abuso da Fé, seu livro, eu acho que você se tornou uma autoridade mesmo nesse assunto. Então, faz todo sentido a gente continuar essa conversa com você. Cora, você quer começar? Pois é, a Cris discorda da minha colocação em relação ao Mamãe Falei. Quando eu digo que o que ele fez está para lá de machista. Quer dizer, acho que machista não define. A Cris acha que é... Quer dizer, eu digo que é desumano, que, para além de machista, é uma coisa tão ofensiva que é desumana. Mas a Cris acha que as duas coisas se misturam, né, Cris? Exato, Cora. E por isso que eu comecei falando, estamos do mesmo lado. Eu discordo respeitosamente de você nesse ponto, mas, no fundo, é isso, é o tamanho da barbárie e como a gente a nomeia, né? É uma barbárie mesmo, é um negócio que é de difícil compreensão e alcance para nossas mentes, assim, o que aquele sujeito falou. Mas eu acho, sim, que o machismo é desumano em si, no sentido de que você objetificar uma mulher, ou seja, tratá-la como um pedaço de carne no nosso dia a dia popular, assim, né? No nosso dia a dia de todas as mulheres aqui, enfim, que andam na rua e são cantadas ou levam buzinada, ou o sujeito está passando, você está de bicicleta e o sujeito passa a mão em você. Esse tratamento que nos vê como objetos e como pedaços de carne ambulantes, e que também nos desqualificam o nosso discurso, também nos silenciam, nos deslegitimam, nos tiram dos espaços de poder. Então, quer dizer, eu vejo uma escalada que vai desde esse você você é gostosa, que foi a aspa ali especificamente da qual eu discordei. Você falava que
né, não é tão grave de fato, não é tão grave quanto o chamar de gostosa. E, claro, são gradações muito diferentes. Mas eu acho que um dá a base para o outro, sabe, Cora? Eu acho que sem a objetificação que tolera esse tipo de comportamento, que é o comezinho do dia a dia, do você é gostosa, etc., você não chega a esse ponto aqui do sujeito mandar um áudio como se nada fosse, e até agora nada é, porque ele não acha que não é nada demais, você mandar um áudio para os seus amigos, colegas, falando atrocidades sobre mulheres gostosas na fronteira. É um negócio assim inconcebível para a gente, mas eu acho que está na mesma raiz, sabe? E eu acho que é também dali que se permite que um sujeito considere uma mulher posse dele e a mate se ele não tiver mais controle sobre ela. E é algo que acontece todos os dias no Brasil, né? Vários estupros por dia e feminicídios também por dia. Isso as estatísticas mostram, mesmo que seja tudo subnotificado. O estupro no Brasil é extremamente subnotificado e o feminicídio também. E me dá uma angústia pensar que essa certa tolerância ali ao comportamento comezinho é uma base que pode crescer e ser nociva em tudo. Então, quando eu comecei, o Pedro comentou do livro do João de Deus, esse tema. Quando eu comecei a mergulhar nesse tema, e aí eu fui, enfim, estudei muito sobre isso e pensei muito sobre como que um sujeito que era uma celebridade mundial abusou de mulheres durante mais de 40 anos, a cidade inteira sabia e ninguém deu importância. As pessoas não acharam que era um problema. Eles sabiam. Então, isso me dá... Eu acho que já me perguntaram, por exemplo, o que foi mais difícil para mim, como mulher, fazer aquelas entrevistas, os relatos das vítimas. Claro que tudo é muito difícil, mas você escutar que todo mundo sabia... Um sujeito me contou, um homem lá em Abadiânia, me contou que eles apostavam quantas mulheres o João ia estuprar. Chegava um ônibus e eles apontavam e ficavam apostando quais e quantas ele ia pegar, sem fazer nada. Então, inacreditável, né? Então, eu estou, desde então, tentando compreender como é que a gente chega nesse ponto. E eu vejo os homens, eu sinto até dificuldade, por isso, mais ainda me convido para o debate aqui, acho importante estar aqui, porque eu sinto dificuldade de ser escutada pelos homens. Eu estou sendo escutada, desde o lançamento do livro, há mais ou menos 6 meses, pelas mulheres feministas, os podcasts feministas me convidam, eu converso ali com a minha bolha, mas a gente precisa quebrar essa bolha. E a gente precisa que os homens se importem também com isso e entendam o tal do estrutural, por que isso está acontecendo, por que esse sistema é possível, por que o sujeito acha que ele é meu dono, e se eu não quiser ficar com ele, ele vai me matar, me ameaçar, me socar? Assim, da onde, né? Então, claro que tem o requinte da vulnerabilidade daquele caso, né? Que é, assim, deixa tudo mais... dramático, assim, mais horroroso, mais horrendo. Eu vou te explicar por que eu fiz essa opção de palavras. Porque eu acho que certas palavras são abusadas na nossa fala cotidiana. Fascista, por exemplo, é uma palavra abusada. Toda vez que alguém grita fora fascista para uma pessoa que não é fascista, para uma pessoa que apenas discorda politicamente dela, ela enfraquece essa palavra. E eu acho que toda vez que a gente grita machista para atos que, na verdade, não são tão deletérios, a gente também enfraquece essa palavra. Então, eu acho hoje, pessoalmente, que a palavra machista está muito desgastada. A palavra machista, em certos círculos, esses círculos bolsominions, por exemplo, ela é um elogio, porque você tem toda essa cultura do antipoliticamente correto. Então, se o cara for carimbado como machista, eu acho que ele até ganha voto, sabe? Então, o que eu me prendi não foi tanto a descrição do ato machismo, ou isso ou aquilo, mas o que eu vejo é uma abrangência maior e uma atrocidade maior. Porque você tem uma escala de diferenças e eu acho que você marcar um sujeito desses apenas como machista
Porque, veja, essa palavra hoje é uma palavra desgastada, quer a gente queira, quer não. Ela dá um passe livre a ele em certos círculos. Quer dizer, a gente... O que o João de Deus fez, por acaso, é de um machismo intolerável. A essência do que ele fez, o nome do crime, eles têm vários nomes, mas o guarda-chuva desses crimes é machismo. Mas não é só isso, né? Ou é, se a gente compreender a palavra na sua implicação cultural mais ampla, mas eu vejo o uso da palavra na sociedade, sabe, Cris? Eu acho que pode ser uma palavra fraca para determinadas situações já. Sim, entendo. Fala, Pedro. Eu acho que a chave aqui é a palavra estrutural. Eu tenho uma profunda dificuldade em todos esses debates, que é: eu sou homem, eu sou branco, eu sou heterossexual, eu fui criado numa casa com livro que não acaba mais. Então, é aquela coisa de... Eu tenho a impressão que de uns 10 anos para cá, o conjunto das vozes que falavam baixo dentro da sociedade conseguiu ganhar um volume tal e, simultaneamente, trouxeram uma base teórica mesmo, entendeu? De compreensão dos fenômenos sociais, que a gente está começando a entrar num ponto de educação da sociedade a respeito de si mesmo. Para mim é tudo muito difícil. Não é difícil aceitar os conceitos, não. Isso é a parte fácil. Uhum. O difícil é entender como é que você se coloca no debate. Entendeu? Em que momento que você pode entrar, em que momento que você não pode entrar. Quando que você pode questionar, quando que você não pode. Então, eu acho tudo muito delicado, tudo muito difícil. A gente já começou, eu acho, pelo menos na grande imprensa, a coisa do racismo estrutural já começa a se tornar algo consensual. Tipo, já há compreensão de que existe no Brasil... Uma das características da sociedade brasileira é que há nela um racismo estrutural. É quase como se fossem regras não escritas da sociedade que tolhem para um determinado grupo de pessoas, as pessoas pretas, principalmente, mas não só, indígenas, etc. Elas já partem com muito mais dificuldades para se estabelecerem e tudo mais. Eu nunca tinha pensado em machismo como estrutural, Cris. E no momento que você falou, ali no comentário do Instagram, eu falei, não, claro que há. E eu acho que isso começa a entrar naquele processo mesmo de educação da sociedade a respeito de... Olha, o jogo, na maneira como a gente é jogado e o tipo de coisa que a gente tolera acaba fazendo com que se crie um ambiente no qual violências extremas contra mulheres são possibilitadas. E isso é aquela coisa do degradê, né? Você vai tolerando num determinado momento e aí o comportamento nos extremos desse pacote todo vai levar ao estupro, vai levar ao feminicídio, vai levar às surras cotidianas em inúmeros casais em todas as classes sociais, vai levar a toda sorte de comportamentos. Mas eu entendo o argumento da Cora, que é um debate difícil de ser tido, porque a maior parte das pessoas vai se virar e vai falar: pô, pera um instantinho, mas eu só dei uma assoviada. Tão bonitinha aquela moça que passou, não posso dar uma assoviada.
não posso dizer que eu achei ela bonita. E é muito entranhado na maneira como nós somos como sociedade, né? Muito. E é verdade essa coisa da não posso nem dar uma cantada, né? Esse debate já rolou, eu já ouvi esse tipo de coisa. Não posso nem elogiar uma mulher que... E pode, gente, pode elogiar a mulher, mas assim, não pode mexer com a mulher, tirá-la do seu, enfim, invadir sua privacidade ou sua intimidade, ou mexer de forma não bem-vinda, né? Quer dizer, eu sou de uma época que eu estou fazendo 40. Quando eu era menina e ia para matinê, os caras me puxavam pelo braço. Era assim, e eu nunca, eu costumo dizer assim, eu tive uma mãe extremamente independente, com um exemplo, cresci com um exemplo extremamente feminista dentro de casa. Minha mãe segurava as contas, trabalhava fora, sempre me ensinou a não depender de homem nenhum, aquele discurso assim daquela época, mas a gente não teve teoria. A minha geração não estudou feminismo na escola, nem na faculdade de jornalismo de gênero. Então, quando acontecia comigo de alguém me puxar, deixar meu braço roxo, puxar cabelo, te empurrar porque você falou não quis beijar, ou te beijar à força, eu tinha uma certa resignação, sabe, Pedro? Eu não avaliava isso como algo estrutural, agressivo, intolerável. Eu acho que as novas gerações estão bem mais evoluídas nesse ponto, já não toleram isso e sabem, né, do tipo de agressão. Mas eu fico, enfim, pensando no que a Cora falou do peso da palavra, que machismo é uma palavra já meio batida, eu fico triste que seja, eu fico aqui tentando pensar o que a gente pode fazer para reaquecer a palavra machismo e dar-lhe a devida importância, porque se eu tivesse sido criada, letrada, digamos, no feminismo, eu ia ter feito, acho que uma carreira mais interessante, mais rápida, eu ia ter me defendido, digamos, de situações abusivas, por exemplo, sabe, de uma maneira mais assertiva e forte. Dar nome às violências é algo muito importante. Também vejo que essas mulheres, por exemplo, uma rede de abusos, essas mulheres se fortalecem muito ao saber nomear a violência, porque elas sentem... isso, né? A coisa do crime do estupro, que é um crime que gera vergonha e culpa em quem foi vitimada, né? Não é a pessoa que estuprou que está sentindo culpa, vergonha, medo, é a pessoa que foi vitimada, que tem medo de denunciar, que tem medo de falar. E então, aí o tal do estrutural passa por tudo, passa pela denúncia e o périplo que essa mulher vai passar, ela vai ser desrespeitada, assim, de dentro de casa pela família, passando pela delegacia, pelos psicólogos que a atenderem, no hospital onde ela for pedir um aborto, eventualmente, ou um kit de prevenção de doenças, sabe? Isso vai até o juiz, até você ficar, enfim, vocês lembram do caso do André Aranha, da Mariana Ferrer, que foi desrespeitada num Zoom, até pelo promotor de justiça que estava acusando o André de estupro de vulnerável, e ela foi desrespeitada pelo promotor. Então, você vai... E com aquela desimportância. A Mariana Ferrer, por exemplo, estava cercada de homens naquela audiência online. Era promotor, o próprio juiz, os defensores do réu, todos homens, e o sujeito usando fotos dela supostamente sensuais para dizer alguma coisa, enfim. Então, esse estrutural é um estrutural que nos agride todos os dias e também a questão assim da vulnerabilidade da mulher. Agora eu me lembrei dessa palavra das refugiadas, que tem um livro mais de teoria assim feminista da Rebecca Solnit, em que ela fala em refugiadas dentro do próprio país, que são as mulheres que, por causa da violência que elas sofrem dos maridos, dos homens, elas... Sabe Maid? Não sei se vocês viram Maid, que uma série sobre violência psicológica, e a mulher está tentando sair daquela situação e ela vai para um abrigo com a filha dela, escapar do homem que é violento, e ela tem medo de, enfim, ele fazer alguma coisa contra as duas. Quando você entra num abrigo desse, por exemplo, no Brasil são mais raros, nos Estados Unidos são mais frequentes,
você tem que se livrar do seu nome, do seu CPF, do seu celular, dos seus conhecidos, ninguém pode saber onde você está. E você fica ali sem identidade, porque você está fugindo do seu algoz, e aí com isso você perde tudo. É assim que a Rebeca fala sobre as refugiadas dentro do próprio país. São várias violências que a gente nem alcança, que o machismo, essa palavra infelizmente batida realmente, causa, assim, desde mães alienadas dos filhos que são abusados e as mães não conseguem comprovar, não conseguem proteger as crianças, até as mulheres que foram estupradas quando crianças ou repetidas vezes, ou assim, a quantidade de mulheres, gente, depois que eu comecei a pesquisa do livro, a quantidade de mulheres que veio me dizer, ou até hoje com o lançamento, me manda direct no Instagram, contando casos que elas sofreram. Assim, eu vou dizer, num chute muito assim leviano, sem estatística, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que umas 70% das minhas conhecidas e amigas foram abusadas, sofreram algum tipo de violência, muitas delas na infância. Então, é uma coisa que me deixa meio desnorteada, tipo, como resolver? Eu não vejo muito norte, sabe? Eu não... Porque, a não ser você ficar, claro, batendo na tecla, bate na tecla, vai educando as novas gerações, tentando educar especialmente os meninos, né? Porque não é só educar as meninas para se defender, a gente tem que chegar ao ponto em que a gente não precisa educar as meninas para se defender. Tem que educar os moleques, né? Para não virar mamãe falei, quero dizer esse nome o mínimo possível, mas por que esses caras existem, né? Assim, de onde se reproduzem, sabe? Também educação, né? Educação sexual, educação é importante, eu acho, para debelar esse mal da sociedade aí. Não sei. Eu acho, Cris, que a gente só se salva pela educação. É um processo lento. Não é uma coisa imediata. É uma coisa que vai demorar gerações. Mas, assim, para não ficar inteiramente desanimada, eu já vejo progresso de quando eu era garota para hoje, muito até. O crime em defesa da honra era uma coisa normal, né? O cara matava a mulher e era isso mesmo, e advogado lá defender ele, porque lembra o caso do Doca Street ainda, né? No outro dia, muito perto da gente. Eu acho que há uma consciência maior na sociedade, e eu acho que é isso, a gente não pode desanimar, a gente tem que educar, 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 e não desistir, educar mais um pouco, e educar os meninos. Isso é o fundamental, criar os homens de uma maneira diferente, da qual eles vêm sendo criados há milênios. E não vai ser um processo simples, porque a gente está falando aqui, como eu disse, milênios. A gente criou uma estrutura patriarcal ao longo dos séculos que não vai ser desmontada em 1 ano, 2, 10. É um longo trabalho que se tem pela frente. Longo e árduo. Pois é. E eu sempre me preocupo com as palavras, sabe? Uma palavra que me preocupou muito quando começou o Me Too, por exemplo, foi a questão do estupro, porque as pessoas começaram a definir como estupro tudo, e não só aquela definição clássica de estupro que você tinha, que implicava uma violência sexual mais profunda, uma penetração. Penetração. E eu, de novo, acho isso perigoso, porque eu vejo uma palavra que corre o risco de se tornar trivial. Porque quando a gente está falando nas palavras, a gente não está falando só para a bolha. Especialmente a gente tem que se comunicar com quem está além da bolha. Então, quando você pega uma sociedade bolsomínia, digamos assim, esse frame of mind, essa mentalidade, e você passa a atribuir o rótulo estupro a qualquer abuso sexual, independentemente do que ele seja, daqui a pouco ele vai virar um elogio para os caras. Ele vai perder a força, a palavra vai perder
a força que ela tem. Eu acho que a gente tem que... Eu não sei como fazer. Se você me perguntar qual é a saída, eu não sei. Mas onde eu acho que os movimentos falham é na comunicação para além da bolha. É de passar o recado para quem não pertence àquela bolha e para quem está do lado de fora, em geral, com uma atitude hostil. Sabe, eu estou vendo vocês duas e deixa eu puxar um pouco aqui para o terreno onde eu me sinto mais à vontade, que é a política. A maneira como eu leio esse momento que a gente vive de ascensão da extrema-direita no Brasil e em outros lugares do mundo, Estados Unidos, Itália, França, a Rússia, evidentemente, Hungria, Polônia, Índia, quer dizer, um troço, é um movimento para não necessariamente chamar fascista, é um movimento que é autoritário, e liberal, no sentido de contra a ideia da igualdade entre todos os humanos, é autoritário, é sempre machista, é sempre masculinista, ou seja lá que palavra a gente quer usar. Quer dizer, são todos os elementos do fascismo dos anos 30, com exceção dos uniformes, né? Agora, a maneira como eu vejo... Eu não acho que seja acidental que a ascensão desta extrema-direita venha nesse momento que você tem simultaneamente o fortalecimento de uma vertente identitária e bastante militante no feminismo, nos movimentos LGBTQIA+, no movimento negro. E eu não estou falando isso como uma crítica ao identitarismo. Mas a maneira como os movimentos se organizaram, primeiro, eles conseguiram ganhar maior evidência. Em conseguir ganhar maior evidência, aumentaram seu espaço concretamente em todas as formas de comunicação. Aumentaram seu espaço no jornalismo, aumentaram seu espaço nas artes, principalmente nas artes populares, né? Televisão, cinema, etc. Aumentaram seu espaço na academia, nas universidades, que são os grandes centros de pensamento e tudo mais. No fim das contas, esses movimentos de extrema-direita são a resposta. É o backlash. É a turma que se vira e fala, não, peraí, está mudando demais, está mudando rápido demais, onde que isso vai parar? Este mundo para o qual essas pessoas estão apontando, eu não quero. Então, eu vou reforçar determinados padrões de comportamento e eu vou me organizar politicamente. Isso nunca é falado com muita clareza, até porque você tem que construir uma base que não seja necessariamente majoritária na sociedade, mas que seja grande o suficiente para você fazer bases nos legislativos, bases com poder nos legislativos e, em alguns lugares, alcançar o cargo máximo do executivo, seja um primeiro-ministro, seja um presidente da República. Aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, aconteceu aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, é o Viktor Orbán na Hungria, Andrei Duda na Polônia, a gente pode ir longe aí nos exemplos. O Vladimir Putin é exatamente isso, né? Ostensivamente anti-LGBTQIA+, anti-feminismo, e isso há 20 anos. Não é uma coisa... Esse movimento de repressão na Rússia é um troço que vem crescendo há bastante tempo. O problema consolidou-se uma base de extrema-direita, uma base de eleitores de extrema-direita. Essa base é sustentada, em grande parte, por desinformação. Então, quando você quer começar a falar de educação sexual nas escolas, aí a gente já não está mais falando de evitar a gravidez adolescente, né? A gente não está falando usa camisinha, olha como é que funciona uma pílula, olha onde você consegue uma pílula. Quando a gente está falando de educação sexual, a gente está falando em como é que adolescentes se relacionam.
explicar como é que você trata uma mulher, explicar como é que você trata um homem, explicar como é que... Mostrar que há diferenças, sim, e, tipo, não adianta ir de um jeito, não adianta ir no outro, tentar ajudar um a compreender o outro, ajudar a entender que alguns dentre eles vão se descobrir transgênero, vão se descobrir gays ou lésbicas, vão se descobrir, quer dizer, tipo, existe esta diversidade em qualquer coletivo de humanos, tudo mais. Quer dizer, a coisa da educação sexual é um troço muito amplo. E é muito fácil você transformar a coisa numa madeira de piroca, né? Estão querendo ensinar seu filho a ser gay. Então, não queira a educação sexual. E aí, Cora, eu só fiz essa introdução toda, em essência, para voltar no ponto que você estava falando, que é para a formação de base militante, que é fundamental para você ganhar espaço, a lógica do identitarismo é uma estratégia excelente. Para você conseguir atingir pessoas lá dentro desses movimentos de extrema-direita, da base desses movimentos de extrema-direita, é uma estratégia que não funciona. Do que eu estou falando especificamente? Olha para... se você pega católicos, a rejeição entre católicos de Jair Bolsonaro é um troço gigantesco. Se você pega evangélicos, despenca a rejeição de Jair Bolsonaro. Agora, se você divide evangélicos entre homens evangélicos e mulheres evangélicas, o que você vê é a aprovação imensa entre homens evangélicos e a 50-50 aprovação e rejeição entre mulheres evangélicas. Entre as mulheres evangélicas é muito maior do que entre as mulheres católicas. No entanto, há uma nítida diferença entre esse conjunto mulheres evangélicas e homens evangélicos. Ali tem um espaço de ação. Por quê? Porque essas mulheres vivem a experiência de mulheres na sociedade. Elas podem ser religiosas, elas podem ser pessoas conservadoras, mas eu tenho certeza de que elas vivem toda sorte de dificuldade, talvez até mais, do que já é padrão na sociedade brasileira. Deve existir alguma maneira de começar a conversar com essas mulheres, se não por elas, por conta das filhas que elas têm, entendeu? E mostrar que tipo de educação suas filhas podem vir a ter nas escolas, que pode fazer com que elas tenham vidas que sejam não mais fáceis, mas pelo menos menos difíceis. Eu acho que existe uma coisa aí de um amadurecimento que esses movimentos todos têm que ter, e tenho certeza que dentro desses movimentos todos já tem gente pensando nesse tipo de coisa, que é como é que você vai lá dentro e reconquista a gente. Explica. Entendeu? Agora, é uma outra linguagem com a qual você vai falar. Mas que tem espaço, tem que ter, porque a experiência do preconceito, seja lá que sorte de preconceito ter, essas pessoas vivem, né? E também o Bolsonaro está pensando nisso no caminho contrário, né, Pedro? Porque o Bolsonaro também sabe desse flanco e agora está claramente fazendo esse movimento de parecer que não é um machista, né? Um misógino. E eu acho que a gente estava falando agora há pouco de como resolver, e a gente falou, eu acho que a educação realmente é o ponto fundamental, mas também precisa resolver esse equilíbrio de poder. Enquanto a maioria da população continuar elegendo sujeitos misóginos que claramente legitimam esse discurso, porque o Mamãe Falei, whatever esse homem chama, existir e haver esse áudio, e o cara não recebeu pouco voto, não, né? Está num cargo muito bem votado no estado de São Paulo. O fato de ele existir, de existir um áudio como esse, é também graças ao fato de ter um misógino no poder no Brasil. Quer dizer, a gente sabia quando a gente votou ali no Bolsonaro, a gente não, mas as pessoas, a maioria da população sabia que a gente estava elegendo um sujeito que dizia para uma deputada federal que ela nem merecia ser estuprada.
voltando à violência sexual especificamente. Ele já falou outras barbaridades sobre as mulheres, inclusive que a própria filha era uma fraquejada, né? E outras mais, e por aí vai. A gente ir lá e votar, dar o nosso atestado de segurança, toma aqui meu cheque em branco e vai governar meu país, por um sujeito que comete uma violência dessa na fala, quer dizer, imagino que ele não faz, que a gente não viu. Eu acho que também, então, essa preocupação em ano de eleição, da gente ter esse... E isso também é um trabalho de formiga, né, Cora, de anos, porque a gente não vai simplesmente eleger um monte de mulheres e ter aquele ministério chileno com maioria mulheres de uma hora para outra. É um trabalho de formiguinha, né? Mas há que ter esperança e que se importar. E só para fazer uma volta aqui, voltando um pouquinho àquele tema do estupro que a Cora falou antes do Pedro, da banalidade, né, da palavra e tal, eu só, assim, tendo acompanhado casos de estupro, especificamente no João de Deus, os casos vão, sim, desde casos em que há toque sem consentimento até penetração, e todos, hoje em dia, pelo Código Penal, são enquadrados como estupro, porque não precisa da conjunção carnal, que é algo que já existiu na lei. O estupro só era considerado estupro se houvesse conjunção carnal. Mas, claro, o que eu vejo na prática, assim, entre as vítimas com quem eu conversei, é que o tamanho do trauma independe da conjunção carnal ou não. Porque você ser violada sem consentimento, ser tocada, independentemente da extensão, causa danos para o resto da vida. Sim. Que às vezes são irreparáveis e são similares à síndrome pós-traumática de quem sai de uma guerra, por exemplo, né? A memória com buracos, os gatilhos que devolvem você para aquele estado de pânico, síndrome do pânico é algo que muitas apresentam. Às vezes, uma incapacidade de continuar a viver, continuar a trabalhar, continuar a sair de casa, continuar a se relacionar. Então, os danos, o que eu vejo, eu pensei nisso, assim, quando você comentou do peso. Claro que, por exemplo, algumas engravidaram e tiveram que abortar, né? Outras pegaram doenças. Mas o toque sem consentimento pode ser desastroso, mesmo que não haja a conjunção carnal, assim. Não, é uma violência absurda, evidente. Absurda. Mas eu fico sempre... O que me move... Claro, eu vivo disso, né? É a palavra. Uhum. Eu trabalho com a palavra. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Então, eu me preocupo muito com o peso das palavras, com como uma palavra se reflete do outro lado, como ela é interpretada de diversas maneiras por diversas pessoas, como uma palavra que escapa da bolha onde ela é imediatamente compreendida pode ter significados completamente diversos do outro lado. Então, eu vejo, eu concordo com o Pedro nisso, eu acho que essa ascensão da extrema-direita é uma resposta ao crescimento dos movimentos identitários, especialmente a uma postura mais agressiva dos movimentos. Porque quando você diz que todo homem é naturalmente um estuprador, você vai ter homem, uma boa parte dos homens mais ilustrados, digamos assim, eles vão entender o que você está querendo dizer, mas os outros não. Então, vai haver um ressentimento por parte dessas pessoas, mas eu sou um cidadão de bem, eu levo a minha vida direito, então como assim eu sou um estuprador? Então dane-se, então eu quero que o mundo pegue fogo, então vou exatamente no contrário que essas pessoas estão querendo, sabe? Então, eu vejo muito isso, esse backlash mesmo, está aí outra palavra que a gente não tem em português. Mas é um movimento de revolta contra uma situação que fugiu ao controle para essas pessoas. Mas deixa eu só... Desculpa, a gente é uma sociedade que tem tudo, né? Tem a gente, tem pessoas completamente diferentes,
E tudo é o conjunto da sociedade, todos votam. Mas deixa eu só fazer uma... Deixa eu explicar como é que eu entendo esse processo. Eu acho que quando você percebe a natureza da democracia liberal é justamente um tipo de... Não é um regime perfeito, mas é um regime que cria em si a possibilidade de mudança dele. Cria em si a possibilidade de mudança para melhor da sociedade. É para isso que a gente tem liberdade de expressão, é para isso que a gente tem liberdade de assembleia, é para isso... Em alguns momentos... Agora, a natureza da sociedade é resistir à mudança. Da natureza da sociedade. Então, eu acho que um certo nível de agressividade, de pé na porta, de movimentos que querem mudança, faz parte. Para cada Martin Luther King, você precisa de um Black Panther. Sim. E funcionam juntos. O avanço... Por que eu estou usando os Panteras Negras e o Luther King? Porque me parece que dentro de uma democracia é um momento ali de avanço na legislação profundo e transformador dos Estados Unidos, que aconteceu num período de 10 anos, que é um período muito curto. Simultaneamente, você tinha um lado do movimento negro, que era um lado, como o do Luther King, que ele podia sentar na Casa Branca falando com muita sofisticação, era um sujeito muito culto, tudo mais, falando de resistência pacífica, tudo mais. Agora, um bocado do motivo pelo qual ele tinha assento na Casa Branca é que, do outro lado, tinha os Panteras Negras falando em se armar, falando em se... afirmando que só com violência os Estados Unidos seriam transformados. Então, eu não estou de forma alguma, pelo amor de Deus, advogando violência de movimentos sociais, porque eu certamente não acredito em uso de violência para a transformação da sociedade. Mas eu acho que você precisa de um pé na porta. Agora, o movimento social que consegue transformação dentro de uma democracia é o que consegue ter os dois lados. O lado pé na porta, que força as barreiras e, de certa forma, faz a sociedade parar para prestar atenção na coisa, no problema que aquele movimento está trazendo. Agora, existe o lado do sentar e negociar, do sentar lá. Tudo bem, está dado que temos um problema aqui, né? Como é que a gente muda? Como é que a gente transforma? Tem um lado que é legal, tem um lado que é de costumes, tem um lado que é de educação, tem um lado que é de uma geração para outra. Tem várias facetas aí. Então, eu não estou necessariamente, Cora, dizendo que o movimento identitário está errado, porque eu vejo o movimento identitário como lado pé na porta. O que eu acho é que não existe o outro lado. E sem esse complemento, você grita que há o problema, mas você não consegue negociar a solução para o problema. Eu acho que é essa perna que está... Eu sempre vou ser o tipo da pessoa, até pela minha natureza, que vou estar escrevendo pela negociação, que vou estar me virando para o identitário e falando, com o pé na porta você não vai longe, porque eu não acho que vão longe. O que não quer dizer que eu não acho que não precisa ter o pé na porta. Percebe? Eu sinto falta desse espaço da turma que, pronto, pusemos o pé na porta, deixamos claro que existe o problema, aí entra a turma da política pública, a turma da reforma da educação, a turma que vai negociar a transformação. Eu entendo isso, mas eu me preocupo, porque eu vejo pouco efeito prático, às vezes, da conversa. Eu vejo que a coisa fica fechada num grupo, numa bolha, numa vertente política, e não chega onde deveria chegar.
Quer dizer, se a gente quer mudar, a gente não precisa começar a mudança do lado que já mudou, do lado que já entendeu a questão. Senão vai ficar todo mundo se autocongratulando, que bom, nós conseguimos mudar. Olha os trogloditas do outro lado, o problema é que nós temos que chegar aos trogloditas. E esse buraco me parece ser bem mais embaixo. Sabe? Agora, as portas para negociação estão bastante difíceis de vislumbrar, né? Assim, tem esse fato de a gente estar num momento... Nesse momento, muito difícil, Então, eu acho que há um certo desespero, assim, do lado de, né, de estar lutando quase que em vão, assim, a gente, enfim, é difícil ver as portas para negociar. Negociar seria, com certeza, um mundo ideal, já poder estabelecer conquistas, como o Pedro falou, políticas públicas, aplicar questões, coisas, ideias não faltam, né? Necessidades não faltam, mas acho que a porta para negociar está difícil. Você tem razão, Cris. Claro que você tem razão. Fala um pouco da experiência de... Por que você escreveu esse livro? Fala um pouco dele, da experiência de escrever. Que é nosso métier, que a gente gosta tanto. Pedro, foi um combo assim que vai desde a minha angústia com a falta de espaço para esse tema na redação, para falar de outro tema que a gente gosta. Eu vejo uma desimportância, sabe, para essa pauta, né? Essa pauta, priorizar essa pauta mesmo. E eu fui... enfim, participei do furo inicial ali em 2018, eu estava em Sociedade, que não existe mais, era uma editoria que vocês conheceram bem, uma editoria do jornal o Globo, que cobria direitos humanos e também meio ambiente, educação, entre outros temas, e aí eu era uma das editoras ali, eu fechava o jornal tratando desses temas todos, quando eu vi um post de uma bailarina holandesa, Zahira, no Facebook, em inglês, detalhando o estupro que ela tinha sofrido pelo João Teixeira de Faria, em Abadiânia, lá no centro espiritual dele, a casa de Dom Inácio de Loyola, alguns anos antes. Ela tinha levado anos para conseguir botar aquilo para fora, e ela só o fez, possivelmente, ali numa rede social, se expondo tanto porque ela estava fora do país, porque a maior parte das vítimas residentes no Brasil tinham muito medo. E aí eu vi aquele post, e nos comentários, o post foi... naturalmente, eu não era amiga da Zahira no Facebook, mas ele foi compartilhado num pequeno grupo feminista, chamado Gangue Rosa, do qual eu faço parte. E então, nos comentários, já para o grupo de brasileiras, nos comentários lá no post da Zahira, uma já chamava a outra, tinha um tom assim, fulano, olha o que eu te falei. Tinha uma dica de que aquilo podia ser maior. Não que ali, em setembro de 2018, eu pudesse imaginar a dimensão que o caso tomaria, não. Mas tinha uma coisa ali, hashtag, a Zahira usou hashtag MeToo, usou hashtag John of God the Abuser, João o Abusador, e o João de Deus, auto-intitulado médium, era uma celebridade mundial, era o maior médium do país, vivo, em atividade, as pessoas faziam peregrinações para a casa de Dom Inácio no centro de Goiás, todas de branco, era um negócio que mobilizava muita gente, muita gente. Inclusive a Oprah Winfrey foi entrevistar o João pessoalmente, lá em Abadiânia, a Xuxa. Era um negócio assim, a gente como imprensa cobria o João, sabia quem ele era, sempre tratando como uma celebridade espiritual, um líder espiritual. E aí eu pautei uma repórter, a Helena Borges, para entrevistar a Zahira e também cavar esses comentários, puxar pessoas. A Helena tinha estado em Abadiânia recentemente, então a gente começou essa investigação ali no jornal. Até aquilo sair, em dezembro de 2018, foi um furo do Conversa com Bial, e aí no dia seguinte a gente veio com mais relatos no Globo. Foram então ali uns 3 meses de muita apuração e muito mergulho, inclusive em
como dentro da redação vamos tratar esse tema? O que é apuração suficiente para publicar casos de estupro, relatos contra uma celebridade mundial e poderosa e bem relacionada com ministros, presidentes, etc., como é o João Teixeira de Faria? Então, foi desde a discussão dos procedimentos jornalísticos, tipo, vou pautar uma repórter mulher, porque a Zahira vai se sentir menos desconfortável ao repetir o relato dela para uma mulher, como a gente tem que sentar para entrevistar, que tipo de pergunta que tem. Por exemplo, você pergunta se teve penetração, isso é importante? Você precisa dar os nomes dessas mulheres? Tudo isso, Pedro, a gente sabe, assim, não tem procedimento, não tem manual disso. Não tem, na redação você acha que a conversa foi muito fluida. Não, a gente tem que sentar e discutir, rediscutir procedimento. E quando finalmente o furo foi dado, em dezembro, 2 dias depois, era um sábado para o Globo, na segunda-feira, a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás instauraram a maior força-tarefa de um crime sexual no Brasil. E hoje, mais de 300 mulheres denunciaram para o Ministério Público. Isso que está registrado, com nome, sobrenome e endereço. Sendo que o João Teixeira de Faria mas era, na época, um sujeito que andava armado, a segurança particular dele era feita por um policial militar. Então, 320 mulheres se expuseram com nome e sobrenome diante desse sujeito acusando esse sujeito de estupro. E aí o caso, enfim, a gente viu o tamanho é o maior caso de crime sexual do país. Talvez do mundo, né? Talvez do mundo, Cora. Talvez do mundo. A promotoria de Goiás estima em mais de 1.000 vítimas. Dado o tempo de extensão dos crimes, e o fato de que um monte prescreveu, a mulher não quer mexer nesse assunto, algumas morreram, algumas não... Entendeu? O nível, o número de mulheres em potencial que não o denunciaram é imenso. E pelos relatos e pelo que eu entendi depois para o livro, os estupros eram sistemáticos e diários, e várias vezes por dia. Então, se você colocar isso no número de visitantes que o João recebia, a grandíssima maior parte era de fiéis dele, que estavam indo lá desesperadas por uma cura, às vezes de um ente querido, não dela própria, e o João usava isso para dizer que tinha que tocá-las. Então, para elas, até a questão do consentimento, da culpa, era mais complicada, porque algumas não tinham falado não, elas tinham paralisado. Isso era o tipo de pergunta que me faziam no jornal, mas elas falaram não houve consentimento, isso vocês podem ter certeza. Mas algumas não falaram não, porque elas paralisaram e ele as enganou dizendo que aquilo era um procedimento para cura. Por isso foi enquadrado como estupro de vulnerável, porque elas não estavam em sua total capacidade de reação. Mesma vulnerabilidade que é enquadrado o estupro de menor de idade ou de pessoa com deficiência. Então, o meu interesse pelo livro depois, Pedro, e foi pela própria Globo Livros que eu lancei, foi uma coisa que a gente costurou ali no jornal, quando a gente viu o tamanho que o caso tinha tomado, do tipo, o que mais que a gente vai fazer com isso, o que a gente pode continuar, foi entender, o que me instigou ali a pensar no livro foi, quando a gente viu, feita a força-tarefa, João Teixeira de Faria preso, que a extensão do tempo era imensa e a extensão do número de vítimas era tão imensa, como ninguém viu? Como que a gente estava dando capa de revista para esse sujeito? Como que a Oprah veio? E as mulheres estavam entrando lá e saindo violentadas, traumatizadas, estupradas. E a gente não sabia e não viu. O que acontece? Sabe assim, como é possível? Essa é a minha pergunta, assim, eu acho que eu já entendi um pouco, mas como é possível isso existir e se estender por um período tão longo, sem punição, completamente impune, bom, até hoje, porque ele está em prisão domiciliar, né? Ele está na mansão dele em Anápolis, que fica a 1 hora de Abadiânia, a casa de Dona Inácia está aberta e funcionando. O esquema está todo lá. Não, nenhuma pessoa... Pedro, eu fui no Ministério Público, na Corregedoria da Polícia Civil, um monte de BO foi feito e não virou inquérito. Eu fui lá perguntar, por que não virou inquérito? Por que ninguém fez nada? Ninguém se digna a me responder. Não tem resposta. Tem laudo do IML que desapareceu, não tem resposta. Assim, é de uma falta de importância para o tema, de precisar, enfim. Então é isso, é uma rede de fato. E eu fui fazer o livro para tentar entender
descobri que a extensão é maior ainda da violência e da rede de silenciamento que permite que essa violência persista e siga impune. Tem uma rede, vocês acham que as pessoas não sabiam? Não tinha facilitadores levando a mulher para a salinha, vendo uma criança sair abusada, porque 15% das vítimas são menores de idade. As crianças saindo sujas de sêmen? Não tem gente que está sabendo? E sim, as mulheres tentaram falar, muitas, e foram silenciadas. Levaram tapa na cara, mandaram calar a boca que tinha morrido gente, mãe, às vezes, que desacreditou o relato, marido que chamou de puta e deu porrada. Então, eu acho esse caso muito emblemático. É claro que ele é escancarado e ele é gigantesco, mas ele tem um pouquinho de tudo que acontece no dia a dia, sabe? Em tamanho menor. Mas está um pouco tudo ali. Então, eu acho ele... Por isso que eu fui estudar, e é isso. Eu que não era letrada em feminismo, fui me letrar, porque muito estudo já foi feito sobre isso, especialmente sobre esses graus de violência e o silenciamento. E eu acho que precisa, mesmo para a gente que se importa com a palavra, levar isso para um livro e também para a cobertura da imprensa, porque a gente não tem experiência vasta nessa cobertura, a começar da pauta, a começar de escutar as vozes dessas mulheres e dar importância devida para o peso que essas vozes têm, porque para a justiça isso já tem peso de prova, é um crime difícil de comprovar fisicamente, né? Às vezes não tem resquício físico daquilo que aconteceu, e aí é palavra contra palavra, mas tem inúmeras maneiras de você comprovar que a mulher esteve lá, que ela saiu e contou para alguém, que é sistemático, que, no caso do João Teixeira, tem um modus operandi muito claro. Os relatos que a gente tinha na imprensa ali em 2018 eram todos muito parecidos, ele fazia a mesma coisa. Então, é isso, resumindo. Cris, uma das coisas que você comentou no início é que algumas pessoas, inclusive, quando chegavam os ônibus com os fiéis, algumas pessoas ficavam ali fazendo... O termo que você usou era apostando em quantas ou quais seriam estupradas. Quando essas pessoas que faziam isso olhavam e identificavam talvez o tipo de mulher que interessasse ao João, imagino que depois de um tempo você começa a entender e perceber um padrão de escolha. O que você conseguiu perceber como é que essas pessoas compreendiam? Tipo, era uma coisa, uma conquista sacana do João? Era um estupro? Era uma... Como é que é percebido por essa turma que fazia parte ali do... Eu acho que é por aí, acho que você foi num ponto aí que tenho a impressão de que João era tão poderoso. Primeiro, ele era o motor econômico da região, né? Então, essa galera dependia economicamente. A cidade vivia disso, né? Completamente. Então, não só taxistas, guias de turismo, pousadas, restaurantes, mas o pequeno comércio local, que estava vivendo daquelas milhares de pessoas indo por semana. Não interessava a ninguém que o João fosse para a cadeia, vocês podem ter certeza disso. Na cidade, a galera... É uma cidade rachada, tinha ali uma parte que não se dava, que não mas a maior parte que precisava sobreviver, tinha inclusive que pedir autorização para o João Teixeira de Faria para trabalhar. E os taxistas, donos de pousada e tal, pagavam taxa para poder existir lá e ter um selinho do João para receber os turistas. E esse sujeito, por exemplo, que me falou das apostas, me falou isso dentro da casa dele, com criança correndo. Família, mulher, criança correndo, e eu, uma mulher na frente dele, e ele falando isso como se nada fosse. Ele não tem julgamento de que ele está me falando uma coisa errada, tanto que ele me falou isso na maior cara lavada em on, dando nome. Então, eu entendi que, e alguns usam também, tem defensores ainda do João lá, né? Não era o caso desse sujeito, mas as pessoas falam assim, João era muito assediado também. Vocês ficam aí falando que ele pegava as meninas, mas assim, vocês não sabem, era uma fila de mulher querendo pegar o João. Bom, eu não vou nem fazer comentários sobre o fato de João ser asqueroso ou não vou nem dizer isso. Mas tem uma coisa do sujeito, era o motor econômico
multimilionário, circulava muito dinheiro ali. Curava, supostamente. Então, ele ainda tinha um dom e era tratado como um deus. E entendo que essas pessoas achavam que ele podia fazer o que ele quisesse a seu bel prazer com as mulheres que estavam indo lá buscá-lo. Bom, elas estão indo lá, estão entrando na sala dele, é uma honra quase. Tem gente que me disse isso, eram escolhidas, usavam essa palavra, escolhidas, porque na fila coletiva ele dizia quem ele queria que fosse na sala privativa vê-lo. E aí, entrando na sala privativa, ele trancava a porta e tinha foto com o presidente, foto com o ministro do STF, foto com o governador de Goiás, foto com a atriz da Globo. E arma também. Então, eu acho que estava nessa situação do superpoderoso, do cara que, sabe? E combinado com a banalização dos corpos das mulheres, que estão ali para servi-lo, sem que isso choque ninguém, sabe? Acho que é uma combinação bombástica. A chamada tempestade perfeita. E... Olha, é uma das histórias mais pavorosas que a gente conhece, né? É escabroso. Eu acho isso... Sei lá, eu não tenho nem palavra para definir o horror que essa história me dá. É horrível. Mas é um elo perfeito com a história do deputado estadual que olha para uma fila de refugiadas de guerra, mulheres que estão preocupadas ali com, tipo, maridos, filhos, tios, pais que tiveram que ficar para trás para lutar numa guerra e possivelmente morrer. E jogaram absolutamente toda a vida para trás e olhar com desejo sexual para essas mulheres. Quer dizer, no fim das contas, é muito fácil perceber que o padrão é o mesmo, né? É a vulnerabilidade também, né, Pedro? O tal da misoginia, a desimportância do corpo da mulher, a banalização, a objetificação, combinada com o aproveitamento dessa situação de extrema vulnerabilidade, extrema, e o sujeito achar que pode fazer o que quiser com aquele corpo. Assim, e um monte de gente em volta concordando que está tudo bem. E me lembrou, inclusive, nas aspas, Pedro, porque o deputado, quando ele pediu ali os vários vídeos em que ele pediu desculpa, desesperado com a perda de seguidores e eleitores, vocês acham que comentaram especificamente essa aspa que me chamou a atenção naquele outro papo de vocês, que é o se sentiram ofendidas. Eu comentei isso. E numa ocasião, uma pessoa comentava dos crimes que o João cometeu como se sentiram abusadas. As mulheres que se sentiram abusadas. Quer dizer... São elas que... E assim, né? Acho que tem essa coisa da linguagem mesmo, que é implícito. A pessoa não teve a intenção de diminuir o sofrimento necessariamente, não pensou sobre aquilo, considera até grave o crime, mas falou, né? Falou, se sentiram, porque está pensando, é isso. Não foi ele. É a percepção do... O problema não está nele. O problema está na percepção das pessoas. E ele também disse, eu sou homem... Pessoas que não tiveram a altura de entender o que ele falou. Fez. Ele também falou, eu sou homem suficiente para pedir desculpa. Gente, eu sou mulher para pedir desculpa também, qualquer coisa, tá? Mas você tem que compreender que ele é homem jovem, né? Exato, muito criança. Homens têm suas necessidades. E é engraçado como o meu maior espanto com o caso do deputado estadual do MBL é a incapacidade de perceber-se a si mesmo, de não perceber, a não compreensão, porque ele não me parece que seja uma pessoa pouco inteligente, sabe? E, no entanto, eu realmente acredito que ele não tenha entendido até agora. Ele não entendeu. Mas isso é uma outra semelhança, Pedro. O João Teixeira de Faria também não entendeu ainda os crimes que ele cometeu. Para voltar para 2018, que eu estava te contando da redação, em setembro,
2018, a gente já tinha pedido o outro lado, o famoso defenda-se, diga o que pensa das acusações. Tentamos, obviamente, entrevistá-lo, ele se recusou. O outro lado era uma ameaça de processo contra a gente, claro, negando todos os crimes e dizendo que ia tomar medidas jurídicas. Quando começou a força-tarefa em dezembro, qual era a dificuldade da Polícia Civil para prendê-lo? Era achar um caso que não tivesse prescrito, porque as mulheres estavam vindo falar de muitos anos antes. Pois encontraram, finalmente, o caso que motivou a prisão preventiva do João em dezembro de 2018 aconteceu em outubro de 2018. Depois que ele soube que tinha uma denúncia prestes a sair no jornal. Ele já tinha dado o outro lado para a gente, ele seguia estuprando. Então, acho que me lembrou, porque é uma incompreensão total do cenário, do crime, do tamanho da gravidade, uma certeza da impunidade também completa, né? Completa. Olha, é uma psicopatia, né? Porque é uma pessoa que não tem nenhuma empatia. É pessoa que absolutamente não consegue se ver no lugar do outro. Mas eu evito esse termo só para não botar no pacote monstro, sabe? Sim. Ele fez uma monstruosidade e tal. Não, ele fez uma parada bem conscientemente. Ele achou que podia usar os corpos das mulheres como ele quisesse. É um comportamento visto bastante amplamente na sociedade, não nessa magnitude. Não são todos os homens naturalmente estupradores mesmo, nem potencialmente estupradores, mas a violência contra a mulher, ultrapassar essa linha do consentimento, é bem discriminado. Assim, é uma parada bem espalhada socialmente. A gente sabe como mulher e como amiga de mulheres que o cruzamento da linha do não é bastante mais frequente do que seria tolerável, né? Assim, muito frequente. Muito frequente. E é engraçado que é aí que a gente entra na questão do estrutural, né? do machismo, que quando o João continua fazendo, novamente, não só ele não perceber aquilo como algo que ele não tem direito de fazer, como todo um comportamento ao redor que está o tempo todo reafirmando que ele não está fazendo nada de errado. Então, o sujeito que ouve o não e acha que ele pode dar uma insistida e uma segunda insistida, e de repente forçar, tipo, dar uma apertada, puxar um cabelo, trazer a cabeça. Ele está vendo vários outros caras fazendo a mesma coisa. Né? Então, e durante toda a existência, até bem pouco tempo atrás, não havia uma queixa sistematizada, que é meio que uma confirmação de que é assim que se faz. Né? Uma naturalização, né, Pedro? Uma naturalização desse ato. Mas, gente, vocês estavam falando e eu me lembrei daquele clássico cartoon, né, que nós já vimos 1000 vezes, do homem da Idade da Pedra, com aquele tacape na mão, carregando a mulher pelo cabelo. Sim. Então, olha, é um cartoon. Mas é isso. Nós vamos ter que lutar e vamos ter que superar essa cultura milenar. Essa visão tão arraigada na sociedade de que o homem basta dar uma paulada na cabeça da mulher e sair puxando pelo cabelo, pronto. E a mulher é educada para ser dócil, ainda hoje, né? Essa socialização, desde a infância, é muito marcada. A gente é criada para ser dócil, educada, fala baixo e senta direito. E o homem é educado para ser o que quer que seja macho. Para ser virulento, violento, agressivo e conseguir o que ele quer. Talvez não necessariamente seja declarado que você tem que ser violento, né? Você tem que se fazer respeitar. Você tem que saber se impor. E aí vira uma linha muito tênue para você transformar isso em alguma forma de violência que não necessariamente precisa ser física, né? E evitar fragilidades, né, Pedro? Evitar fragilidade, chorar, menino não chora.
claro. Nas coisas mais banais, a gente vai colocando isso na cabeça do menino. É violento para vocês em algum aspecto também, imagino. Acho que sim, mas tem sido um tempo de educação, sabe, Cris? Cris, muito obrigado pela conversa. Obrigada a vocês por me receberem, eu adorei, foi ótimo. Quer dizer, foi ótimo dentro do tema tão duro, mas foi um papo ótimo. Agradeço a vocês por me receberem. Foi ótimo te ver, Cris. Muito tempo. Muito tempo. Tá ótimo. A gente ainda arranja um assunto mais agradável sobre o qual conversar dia desses, né? Por favor. Tá bom. Gente, até a próxima, então.